Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura e hoje temos como convidado o professor Diério Nunes, que é professor, colega na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, também na Faculdade de Direito do Sul de Minas, advogado da CROM Advocacia, Câmara Rodrigues Oliveira e Nunes Advogados, doutor pela PUC e pela Universidade de Roma. Pois é, professor Diério, hoje nós vamos discutir alguns filmes, mas começando aqui pelo Matrix, que foi uma trilogia que parece que o primeiro filme saiu errado e deu muito certo, né? Exatamente. Por que isso? Porque o primeiro filme ele mostra, uma possibilidade de uma rebelião contra o sistema. Exatamente. É um filme que teve um monte de análises, foram lançados até livros de filosofia, discutindo Matrix, etc. E depois os outros dois filmes, esse filme foi em 1999, né? Isso. Depois veio o Matrix Reloaded, que foi em 2003, maio de 2003. Isso, e depois o Matrix Revolution, que foi filmado em novembro de 2003, que aí desmonta tudo que o primeiro tinha feito. Né? O primeiro era antissistema e a gente termina aí com uma exaltação ao sistema. Parece que os caras fizeram uma coisa que foi muito além do que eles esperavam, ficou maravilhoso no primeiro, depois eles não deram conta e desmontaram tudo. Fala um pouquinho aí a respeito desse filme, que é sensacional, né? O primeiro é fabuloso. O primeiro, e eu acho que os outros também são, às vezes, negligenciados, porque eles também trazem uma análise importante. O primeiro é um filme grandioso, porque é um filme que permite uma série de análises em torno do problema e do modo como nós, em geral, somos cooptados por um sistema e, em grande medida, nós acabamos reproduzindo um padrão de comportamento que é um dos dilemas da modernidade, que é a época na qual o ser humano buscou se padronizar em comportamentos considerados virtuosos, até por força das questões de índole econômica e liberais. Então, o liberalismo é uma época que vai gestar talvez o grande sistema que nós convivemos com ele há muito, que é o capitalismo, e esse capitalismo vai acabar criando mecanismos para criar um certo padrão e uma certa vida que as pessoas vão reproduzindo elas, e padrões de comportamento que as pessoas vão reproduzindo, todos nós, e que vão achando aquilo absolutamente natural, mas o tempo todo nós nos sentimos incomodados com o dilema do capitalismo. É importante lembrar que o capitalismo ele precisa disso. Exatamente. Ele precisa de padronizar comportamentos e gostos. Por quê? Porque é importante para esse sistema que hoje é global e precisa ter globalmente pessoas que vivem dentro dessa matrix que gostem das mesmas coisas. Exatamente. Ou seja, todo mundo tem que gostar das coisas da moda, né? Todo mundo tem que gostar de laptop, de celulares, de automóveis, de televisões finas, não sei o quê. Então ele precisa, para o seu próprio sucesso, padronizar comportamentos, gerar uma sociedade de consumo que tenha gostos semelhantes, por mais que ele aparentemente tente a agradar gostos distintos, isso, na verdade, ele precisa de uma certa padronização, que é do consumo, no mínimo. Na verdade, até aqueles que são postos e tentam se postar como revolucionários dentro desse perfil, na grande maioria das vezes, eles buscam e acabam assumindo um novo padrão. É o que muitas vezes acontece com as pessoas na época da adolescência. Porque aquela história de que nós conseguimos saber o que é melhor para nós mesmos é uma situação muito peculiar, uma situação muito distorcida, porque no final das contas nós acabamos reproduzindo padrões de comportamentos que são reputados virtuosos pela sociedade em geral. E nós muitas vezes nem paramos para raciocinar se aquilo realmente é o que nós acreditamos que seria o mais virtuoso. Então o primeiro filme, ele vai mostrar, com uma saga muito peculiar, que existiria a possibilidade de que algumas pessoas conseguissem se retirar desse padrão e dessa matrix, que pode ser feita uma série de paralelos, mas aqui nós estamos fazendo um paralelo dessa matrix em relação ao próprio capitalismo e à própria concepção liberal, que em grande medida nós estamos imersos no Ocidente, e no Brasil não é diferente. Por enquanto. Esperamos nós. Então, o primeiro filme ele vai mostrar e vai apresentar uma saga de um herói e de uma série de heróis que vão poder e eles vão conseguir suplantar o sistema, eles conseguem sair da Matrix. E eles conseguem romper de tal modo que eles vivem um outro universo, e um universo que eles podem exercer as suas próprias individualidades, e eles poderiam agir com ampla liberdade, sem serem dominados
pelas bases dessa Matrix às quais eles estão imersos. E mais, né? Ameaçando a Matrix. Eles começam a combater a Matrix para libertar as outras pessoas que estão envolvidas dentro dessa ilusão, né? Que é uma ilusão ideológica. Exatamente. Né? Mencionando aqui um livro que eu gosto demais, que eu já até indiquei aqui em outros programas, que é um livro Bem-vindo ao Deserto do Real, do Slavoj Žižek, que é um filósofo psicanalista esloveno. Ele trabalha nesse livro muito a questão da ideologia, ou seja, como que o poder econômico, o poder da igreja, o poder do Estado, ou às vezes todos esses juntos, cria uma matriz, ou seja, cria uma ideologia, uma mentira que todo mundo acredita, as pessoas estão ali enxergando e olhando aquele mundo como se fosse aquilo, quando na verdade os reais jogos de poder estão acontecendo atrás daquela tela, daquelas aparências ideológicas. Então ele utiliza muito esse que é uma expressão que é dita no filme, né? Exatamente. Bem-vindo ao deserto do real. Quando ele sai da Matrix e aí vê a dureza do real, mas que é preferível aquela enganação na qual... E eles passam então a lutar contra a Matrix, né? E o filme termina com uma mensagem até de otimismo, né? É uma mensagem de completa esperança. O final do primeiro filme é a possibilidade que esse herói ele consegue, inclusive, entender a Matrix em termos efetivos. Ele é o único que consegue enxergar como a Matrix realmente é. Ele tem uma noção e, como você bem pôs, é uma mensagem de esperança profunda. É possível romper com a Matrix. É possível sermos livres, né? É né? possível sermos livres em termos gerais e fugirmos desse senso comum. E aí, Diário, o que aconteceu? Aí a Matrix chegou para os irmãos Wachowski, exatamente, né? E falou o seguinte, olha, vocês agora vão ter que fazer mais 2 filmes desmontando essa esperança, né? Porque é muito estranho, a gente teve essa sensação, eu acompanhei e fui vendo os filmes à medida que eles foram lançados. Isso, né? eu também. O primeiro eu fiquei absolutamente encantado com ele. O segundo eu falei, pô, mas e agora? O que acontece? Não, o primeiro filme, até pela essa diferença de alguns anos, né? Porque, na verdade, o primeiro filme, ninguém esperava que ele ia ter o sucesso que teve, tanto que o protagonista, que foi, no final das contas, o Keanu Reeves, era para ter sido Will Smith. Só que ele não aceitou, foi fazer um outro filme e acabou sendo o protagonista o Keanu Reeves. Só que perceba, quando eles vão tentar fazer um segundo filme, eu acho que eles próprios não perceberam a profundidade e a importância da mensagem do primeiro. Porque quando nós chegamos no segundo filme, o segundo filme é desesperador. Porque o segundo filme ele vai mostrar que a própria rebelião e esses próprios heróis, eles eram, em verdade, fruto e escolha da própria Matrix. É como se aquele senso comum, como se o capitalismo, ele gerasse inimigos para ele próprio, para no final das contas se fortalecer. É um mecanismo contrassistêmico, mas que no final das contas, que faz parte do próprio sistema. Sabe o que isso me lembra? Alguns, e aí ficou uma provocação para o telespectador, mas você tem alguns partidos políticos que entram dentro do jogo da democracia parlamentar majoritária, né, e que acabam legitimando esse jogo da democracia parlamentar majoritária. Que é um jogo muito fechado, que é cada vez mais conduzido, ou seja, cada vez mais a gente vai percebendo que há uma Matrix aí também, que esse jogo é a democracia tolerada até um certo ponto, ela é muito manipulada, principalmente nos Estados Unidos, hoje muito na Europa, né, mas aqui também acontece. Então você tem muitas vezes partidos que se colocam em posições mais radicais que nunca vão chegar ao poder, porque nunca vão deixar, dentro desse sistema, esses partidos chegarem ao poder, mas a simples presença deles no parlamento e no jogo legitima. Fala, olha, tá vendo? Olha, tem um partido de extrema ali, tem um partido radical ali, que eles estão ali jogando, eles podem falar, só que eles vão falar e nunca vão chegar ao poder. É mais ou menos isso, eles né? Eles vão desmontar a Matrix. E eles ajudam a manter a Matrix, o que é mais interessante. E o que é desesperador nesse segundo filme, no Matrix Reloaded, é essa mensagem num diálogo até longo, chato, até enfadonho do protagonista conversando com o arquiteto da Matrix. E o arquiteto da Matrix vai explicar para ele, meu caro, você existe porque nós, Matrix, o inventamos. Você é um mecanismo exatamente para viabilizar que a Matrix continue funcionando. Como você, já existiram outros e vão existir outros mais. Porque a ideia é de você criar um inimigo para o sistema, mas que no final esse inimigo do sistema legitima. E isso é muito comum nos jogos de poder em geral.
seja no campo da política ou em qualquer âmbito. Você cria, na verdade, até expedientes ou concepções teóricas que, no final das contas, acabam legitimando o status quo. Até linhas que são consideradas críticas, até mesmo no Brasil, no âmbito da sociologia, em vários campos, no campo do direito, que são discursos que são considerados postos como críticos, mas que no final das contas são discursos que alimentam o senso comum, o discurso dominante. E o discurso que, na verdade, não é pertencente a um grupo ou uma elite má que fica o tempo todo tramando contra os cidadãos. É a própria reprodução de classes e das concepções das classes que vão sendo reproduzidas de modo muito evidente. Só que um dado que no filme é muito negligenciado, e que eu acho que valeria a pena ser dito, é que nesse segundo filme e no terceiro surge um vilão durante a história do filme, que é o agente Smith. Que no primeiro filme ele é destruído pelo vilão, pelo mocinho, né, pelo herói, e ele vira um elemento extrasistêmico. E ele, durante o segundo e o terceiro filme, ele é tratado como vilão. E ele precisa ser posto como vilão porque ele foi o único que conseguiu romper a Matrix e que consegue, em grande medida, contaminar, através da sua, no caso, ele se reproduz mesmo, mas que, na verdade, é uma reprodução, no final das contas, das próprias ideias, e ele consegue ampliar o seu espaço e acaba que a Matrix e o mocinho passam a lutar contra esse vilão, que foi o único que conseguiu realmente se libertar da Matrix. O único livre, no final das contas, na história do filme, é o colocado como vilão, que, na verdade, de vilão, se você for analisar de modo mais profundo, ele talvez seja o único liberto na história do filme. É o único que efetivamente saiu de todo o controle da Matrix, inclusive aqueles que se opunham à Matrix, mas que faziam parte do jogo da Matrix. Exatamente. Isso é muito o sistema que está aí, né? E ele pode destruir a Matrix porque exatamente ele é o cidadão que conseguiu se libertar completamente. A Matrix não tem ingerência sobre ele, nem ingerências diretas, nem ingerências subreptícias. Então, ele em grande medida é posto, e na história ele precisa ser posto como vilão, para mostrar que qualquer um que tente promover uma libertação, até em termos profundos de ideias, em relação à Matrix, ele vai ser sempre colocado como estranho, como aquele que não pertence àquele grupo e com aquele que, na verdade, precisa ser combatido. As ideias dele precisam ser postas como ideias ruins. E assim ele precisa ser enxergado, senão teria um problema. Tem aí, então, a gente pode dizer que a gente tem três grandes momentos nos três filmes. O primeiro, a esperança de romper com a Matrix, a revelação de que existe uma Matrix que nos aprisiona, nos engana, mas que a gente pode ser livre. O segundo, a revelação de que essa oposição à Matrix, na verdade, faz o jogo e sustenta a própria Matrix. Exatamente. E o terceiro, né, aquele que efetivamente ameaça o sistema, né, é o vilão e que, portanto, há uma aliança entre o mocinho do primeiro filme, o sistema do primeiro filme, contra quem efetivamente ameaça a Matrix. Exatamente. E termina mal, né? Porque termina... Na verdade, a Matrix se mantém, o vilão é destruído, e o mocinho morre, e a Matrix permanece. Pois é, que horror. Vamos fazer um pequeno intervalo? Com certeza. E aí nós voltamos discutindo esse tema e outros, né, que o cinema, porque você começa a trazer outras ideias. Eu lembrei aqui do V de Vingança, que a gente pode comentar também um pouquinho, né, no nosso segundo tempo. Já voltamos. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido.
em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Voltamos com o programa Contraponto Cultura e hoje entrevistamos o professor Dierle Nunes, que é professor da PUC, professor da PUC não mais, agora professor da PUC também. também, você continua na PUC? Da UFMG, colega lá na UFMG, na PUC, na Faculdade de Direito do Sul de Minas, né? Doutor pela PUC, pela Universidade de Roma e sócio, advogado da CROM, Advocacia, Câmara Rodrigues Oliveira e Nunes Advogados. Já nós estávamos conversando no primeiro bloco aqui a respeito do Matrix, que é um filme sensacional. Exato. E dos 3 filmes, né, que representam a trilogia Matrix, que são filmes que parecem os dois, o segundo e o terceiro, parece que contradizem o primeiro. Né? Exato. E aí me veio a ideia, também de uma conversa que a gente teve outro dia, muito legal, a respeito de um outro filme que é contra o sistema. Isso. Né? E esse filme eu lembro que tem a revista Veja veio criticando o filme. Eu falei, então esse filme deve ser muito bom. E realmente eu assisti, o filme é absolutamente sensacional. E o filme tem algo até muito simbólico e interessante, porque a máscara que o personagem do filme usa, que é o V, né, o Vingador, do V de Vingança, né, é uma máscara de um personagem que se insurgiu contra a monarquia inglesa, a monarquia absolutista, e ele tentou explodir o parlamento inglês e foi preso e morto. Né? E essa máscara desse personagem da história inglesa hoje virou o símbolo da máscara, é a máscara usada pelo grupo Anonymous, né? Que é um grupo antissistema em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de todo mundo, da liberdade na mídia, da liberdade na internet, etc. Contra autoritarismo, contra a ditadura, etc. E esse filme, V de Vingança, é muito interessante, porque é um filme que traz uma mensagem, até um certo ponto, uma mensagem anarquista, né? Uma mensagem contra o sistema, muito legal. Mas como é que é o herói desse filme? Ele faz uma análise para a gente, inclusive dentro do que a gente discutiu no primeiro tempo. Voltando um pouco à questão da Matrix, o grande incômodo da Matrix é que o único que consegue se libertar propriamente do sistema, ele precisa ser posto no filme como vilão, que é o Smith. Ele é realmente o único que consegue, inclusive, reproduzir o seu pensamento para os outros, na verdade, reproduzir fisicamente em relação aos outros, e ele precisa ser posto como um vilão para que ele seja visto, até pelo espectador do filme, como aquela mensagem de que é impossível romper com a Matrix. Aqueles que em tese saem da Matrix, na verdade, são controlados, são fruto da própria Matrix. E aquele que realmente rompe com o sistema por completo deve ser visto como um vilão. Inclusive, aí repetindo algo que é uma recorrente no cinema, principalmente norte-americano, de podemos dizer, uns 30 anos, talvez até um pouco mais, talvez uns 30 anos. 30, 40 anos para cá, que é a ausência de utopias, né? Com certeza. A gente tem muitas distopias, Blade Runner e outras, muitas distopias, ou seja, o futuro será pior. Exatamente. É mais ou menos com uma mensagem assim, olha, você está achando essa sociedade ruim, o capitalismo ruim, conforme-se, porque qualquer alternativa é pior do que isso que está aí. Eu lembro de uma das últimas utopias, foi de Shangri-La, Horizonte Perdido, que filme lindo. Quem não viu, veja. É um filme da década de 70, Horizonte Perdido. É uma das últimas grandes utopias que eu me recordo no cinema. O resto é só distopia. É verdade. Mas feito esse parênteses aí, vamos voltar então. E como é que ficou o nosso herói do V de Vingança? O V é um filme que, em grande medida, é muito interessante pelo fato de que o herói do filme ele está lutando contra o sistema com bastante eficiência, só que o herói do filme, ele tem todo o estereótipo de vilão. Porque ele é um cidadão deformado, que é fruto de uma experiência genética, que ele é queimado, inclusive ele não pode nem aparecer, e ele usa a máscara exatamente porque ele é muito feio, ele está todo deformado,
E o próprio modo como ele age se aproxima muito da ideia de um vilão. Ele mata pessoas, ele procura destruir o sistema, explodindo as coisas. Então, apesar dele ser uma mensagem de esperança e de luta pela liberdade, pelo sistema, ele é colocado no filme como um monstro que tem essas ideias. O que não impede Inclusive, as práticas dele são questionáveis. Exatamente, né? Em termos até éticos, em termos morais. Filme, lá, ele faz uma tortura com a mocinha, lá com a Natalie Portman, lá no filme. Sensacional, a Natalie Portman. Exatamente, faz todo um quadro de tortura com ela. Então ele tem uma série de práticas que o aproximam muito com a figura do vilão. O que não pode deixar de ser visto, obviamente, é o fato de que, no final do filme, se verifica que ele estava querendo, em grande medida, ajudar. Mas nós não podemos desprezar o fato de que o filme coloca como um personagem que tem práticas que não são reputadas, do ponto de vista nem ético nem moral, adequadas. Então, assim, apesar dele ser um filme que mostra de modo muito evidente a figura de um herói que luta pela liberdade e pelo direito de todos, né? Para sair da Matrix e de um sistema que era um sistema totalitário, porque fascista. O sistema que eles mostram é um sistema fascista, é um sistema de intervenção total do governo na vida das pessoas, o governo controla todos os aspectos da vida particular das pessoas, as pessoas não têm escolha alguma. Tem uma frase muito interessante, né? As pessoas não deviam temer o seu governo, os governos deveriam temer o seu povo. Né? O filme, então, ele tem esse aspecto muito positivo em torno de permitir, e até uma peculiaridade que talvez o telespectador não saiba, o ator, inclusive, é o mesmo que fez o Smith. É o grande libertador da Matrix, do cinema contemporâneo. Ele fez o Smith, só que no filme ele não aparece, ele usa o tempo todo a máscara. Australiano, né? Exatamente. Então é o mesmo ator. E ele tem essa peculiaridade de que ele fica o tempo todo no fio da navalha entre ser o vilão e ser o mocinho. E ele mesmo tem dilemas em torno até daquilo que ele está fazendo, numa hora que ele fica meio assim, até chateado pelo que ele está fazendo com a moça, e tem horas que ele demonstra o sofrimento de tudo aquilo que ele tenta mostrar uma aparência de força, mas que ele também tem as suas debilidades, como qualquer um. Mas, no final das contas, eu creio que a mensagem do filme deve ser lida da melhor luz. Não no sentido, e só fazendo um reparo, de que a pessoa pode lutar contra esse sistema e tentar libertar, até do ponto de vista de suas ideias, sem que ele tenha um comportamento antiético e imoral, ou amoral. Então, é perfeitamente possível a pessoa ser um ativista, por exemplo, em torno dos direitos humanos. Pelo menos que tem um comportamento violento, né? Exatamente. Porque a questão da ética é muito polêmica, porque a gente vai questionar quem é que diz o que é ético. Exatamente. Né? O sistema o tempo todo vai dizer o que é ético. Então, dessa forma, o sistema vai dizer também que não é ético lutar contra o sistema. Exatamente. Mas que é possível, e aí eu acho que talvez seja possível a gente lutar contra o sistema sem o uso da violência. Né? Mas a questão é a seguinte, a gente não pode demonizar o conflito. Inclusive, num programa anterior que fizemos, nós comentávamos que, especialmente no Brasil, existe toda uma construção de uma identidade nacional que nós, brasileiros, temos um povo simpático e cordial demais, que nós não poderíamos lutar pelos nossos direitos e nos sentir chateados e preocupados e incomodados com situações terríveis que são postas na mídia, envolvendo corrupção e uma série de outros problemas, e até pela luta dos nossos próprios direitos. Então, o cidadão brasileiro, foi criado toda uma identidade nacional que ele não pode lutar pelos seus direitos, porque ele é um povo bom demais, um povo muito simpático, não pode fazer isso. E aí cria um quadro de uma situação de passividade mesmo, que ele não pode agir. Isso é um equívoco. E a mensagem, voltando à questão do V, é que o conflito é possível. Não o conflito através da violência, não o conflito armado. É necessário. Ele é necessário. A gente só evolui no conflito, na diversidade, na divergência de ideias. Né? Mas, obviamente, que não precisamos da violência. Com certeza. A divergência de ideias ela é positiva. E esse é um aspecto, inclusive, que incomoda muitas pessoas que trabalham com a área acadêmica, porque até na área acadêmica, o discernimento
dissenso, o debate em torno de ideias, às vezes é reputado como algo ruim. Quando se existe um local no qual isso precisa ser alimentado com muita veemência, é exatamente a academia, são as universidades. Da discordância para a gente poder evoluir. Exatamente. Se todo mundo concordar, a gente estaria na Idade da Pedra até hoje, todo mundo tivesse concordado com tudo. Então, é da Mas essência. aí tem outra questão, Géli, que aí é uma questão, você como professor, né, de direito constitucional, processo, essa finalidade do direito, a finalidade seria a justiça ou a paz? Porque a gente ouve muito aqueles manuais clássicos, a busca da paz, a busca da paz. Olha, essa negação do conflito, o conflito é positivo, é necessário. Mas o conflito é da inerência do ser humano, nós vivemos em conflito conosco. Eu comigo mesmo tenho os meus conflitos, todos têm. O que a gente quer no Estado Democrático de Direito é que esse conflito se dê com respeito ao direito dos outros, com respeito, sem violência. Exatamente. Mas o conflito é bem-vindo, é necessário. Então, Deus me livre dessa paz, né? Não é paz, é uma situação de passividade. Paz sem voz, não é paz, é medo. Exatamente. Né? Então nós precisamos perceber de modo muito evidente que o dissenso, o debate é essencial para a melhoria, inclusive da sociedade brasileira. Nós precisamos tentar entender os porquês porque é muito fácil virar e falar assim, as coisas sempre foram assim, sempre serão. Isso é mentira, né? Nós herdamos essas concepções de uma época colonial. Poxa, nós não estamos no período pré-colonial no Brasil. Essa frase é que eu tenho mais abomino na minha vida, é isso. Que as pessoas tem mania de falar isso, as coisas sempre foram assim, sempre serão. Gente, lógico que não, as coisas nunca foram assim. Exatamente. Mudaram o tempo todo e não serão assim. Exatamente. Né? É da história da raça humana, avanços e retrocessos. Isso e mudança permanente. É a condição, inclusive, da natureza, do nosso universo. Exatamente. Estava lendo outro dia um livro de física. A gente está a galáxia nossa, ela roda a 800 mil quilômetros por hora. Nós estamos num planetinha que viaja não sei quantos mil quilômetros por segundo. Está tudo mudando o tempo todo. Exatamente. E a gente querendo falar sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Muda o tempo todo. Exatamente. Por mais que a gente não queira, muda o tempo todo. E isso é uma coisa que me preocupa muito em relação especialmente ao Brasil, que é o fato de que nós acabamos gerando uma série de concepções do senso comum, acabamos reproduzindo padrões de comportamento, padrões sociais, padrões culturais, que são reputados virtuosos e são banalizados. As pessoas não se preocupam em entender os porquês das coisas. É muito mais fácil falar se a pessoa, por exemplo, ela se encontra numa situação menos favorecida, a culpa é dela, apontar para grandes culpados que não tem rosto, é o problema do Estado, o problema de seja lá de quem for. É outra bobagem, ou seja, a gente escolhe alguns espantalhos para apontar que, no final das contas, acabam legitimando o status quo. Ou seja, e do mesmo modo você também não pode criar falácias como a questão, assim, pobre coitado do cidadão que é pobre, ele é oprimido, ele é uma vítima. Não, ele não é vítima, ele é um cidadão também. Nós precisamos incluí-lo na cidadania para ele sair dessa subcidadania e dessa subcidadania que é fruto da própria Matrix, que é fruto do próprio sistema. E de um sistema que vai se autorreproduzindo nas próprias classes sociais. E principalmente criar pessoas que sejam responsáveis pelos seus atos. Exatamente. Né? Porque você colocou uma coisa que é muito importante. Muitas vezes fala, coitadinho, ele é pobre, né? Ele não sabe o que faz. Não, as pessoas todas são responsáveis pelo que fazem. Exatamente. Né? E muitas vezes ajudam a legitimar a manutenção dessa matriz. Exatamente. Que está aí. Então, esses dois filmes são fantásticos pela possibilidade de mostrar que, em alguma medida, é possível romper. A única coisa que nós precisamos tomar cuidado é para parar de achar que essas pessoas são os vilões. Esses que têm umas ideias diferentes... Talvez uma mensagem do filme final aí do V de Vingança pode ser essa, exatamente. Né? Esse cara que aparece como vilão, que tem práticas que são condenáveis, que é feio, que usa uma máscara, etc., né? De repente ele pode estar do nosso lado. Exatamente. É muito legal isso. Géli, nós estamos chegando ao final, nós vamos convidá-lo de novo para o programa, porque... o professor Géli é uma enciclopédia do cinema, do cinema e da TV, né, do seriado. E aí eu queria depois, num próximo programa, a gente discutir a questão do super-herói.
nos quadrinhos e no cinema, né? Quem é o tal do Batman, do Super-Homem, etc. Qual é a função ideológica, inclusive, que esses personagens cumprem, né? É uma discussão muito interessante, fascinante, e nós vamos voltar com o professor G.L. breve, né, de novo no programa, discutindo aí os super-heróis nos quadrinhos, na TV e no cinema. Até mais, muito obrigado.